bem? Será que está gravando? Deixa eu conferir. Isso, agora sim, gravando. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar aqui no chat, tá? Eu sempre vou ficar retornando e olhando o chat para saber se tem dúvidas. E vocês também podem abrir o áudio e tirar, falar as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, então? Hoje, e a nossa primeira aula, pessoal, é sobre a célula vegetal. Essa é uma aula que, na verdade, esse é um tema que a gente já estuda, né, no colégio, é mais uma aula para a gente relembrar os conceitos, né, relacionados à célula, né? E essa aula vai estar dividida em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai ver quais são os principais tipos celulares. Depois a gente vai ver quais são os componentes celulares, o que tem dentro das células, né? E depois a gente vai ver quais são os primeiros tecidos que são formados nas plantas, que são os meristemas, tá? E a gente vai passar cada um desses tópicos um por um. Bom, gente, a célula é uma unidade básica, né, da vida. Todo ser vivo é composto por pelo menos uma célula. E historicamente já faz bastante tempo que a gente sabe das células. Quem descobriu que os organismos, né, eram formados por células foi esse senhor aqui, ó, o Robert Hooke, um senhor inglês, né, no século XVII. E é interessante que ele era um naturalista, mas ele também desenvolveu um equipamento muito importante até hoje, que é o microscópio, né? Ele aprimorou esse equipamento e com esse equipamento aprimorado, ele pôde então olhar para uma casca de árvore e ele viu essas pequenas. Ah, quer ver? Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Ele viu essas pequenas estruturas aqui, ó, que ele chamou então de célula, né? Ou célula, porque parece uma célazinha, né? Um espaçozinho. Então, assim que se deu a descoberta da célula há 300 anos atrás, né? E desde então se desenvolveu muito a teoria biológica no entorno das células, né? Hoje, na biologia, a gente trabalha com 4 princípios fundamentais relacionados às células. E a gente vai ver quais são esses princípios, cada um deles aqui, tá? O primeiro princípio, gente, é que todo ser vivo ele é formado por pelo menos uma célula. Então, se não é uma célula, não é considerado ser vivo. Então a gente fala e que isso é um princípio da unidade morfológica, tá? Ou seja, todo ser vivo tem pelo menos uma célula. Você pode falar, nossa, Vini, é por isso então que o vírus não é considerado um ser vivo? Exatamente. Por quê? Porque o vírus ele não tem organização celular. A sobrevivência de um vírus depende da infecção de outras células, tá? Então, para ser vivo, precisa ter pelo menos uma célula. Tá? O segundo princípio é que todo o metabolismo dos indivíduos, ou seja, as reações químicas, né, de construção de moléculas ou de destruição das moléculas, todas acontecem dentro de células. Então a gente diz que as células são unidades funcionais. Então, olha que interessante, as células são as unidades morfológicas dos seres vivos e elas são também as unidades funcionais dos seres vivos. Tá? Além disso, a célula sempre se origina de uma outra célula. Então, para ter uma célula, sempre tem que ter tido uma célula anteriormente. Esse princípio aqui ele é muito importante na biologia, por quê? Porque ele vai dizer para a gente
que a vida surgiu na Terra apenas uma vez, não é? Se sempre uma célula surgiu de outra célula, então a vida só pode ter surgido uma vez, tá? E o quarto princípio é que na célula que está a informação hereditária, né? A informação do que aquela célula vai fazer, que função que ela tem, né? Isso geralmente está lá no DNA, que fica dentro do núcleo, a gente já vai ver. Tudo bem, gente? Então, esses são os 4 princípios fundamentais da teoria celular. Quais são os tipos de célula que a gente conhece? Bom, basicamente, existem 2 tipos de célula que a gente pode definir assim, em dois grandes conjuntos de tipos celulares. As células que são procarióticas, que são essas que estão aqui à esquerda, e as células que são eucarióticas, que são essas que estão à direita. Gente, procarioto, né, significa um iniciante núcleo, né? E eucarioto significa núcleo verdadeiro. Então, só pelo nome a gente já pode dizer a diferença principal entre esses 2 tipos celulares, né? Então, um procarioto, ele não tem o núcleo organizado, tá? Enquanto um eucarioto, ele tem um núcleo verdadeiro, organizado, com membrana, né? Com envelope nuclear. Ele tem outras organelas membranosas que o procarioto não tem, que a gente pode ver aqui que não tem, tá? E também existe uma série de outras características que está aqui nessa tabelinha, ó. Então vejam, por exemplo, a dimensão. A célula procariótica, ela sempre em geral, né, menor do que uma célula eucariótica, tá? Bem menor. Quem são os eucariotos? São basicamente as bactérias, tá? Então, a bactéria é uma célulazinha lá, a bactéria que tem no leite, que tem na pele, que tem na boca, que tem em qualquer lugar, aí na mesa de vocês, que vocês almoçaram, tem bactéria em todos os lugares, tá? Então, essas células são bem pequenininhas, elas não têm núcleo organizado, tá? Quem são os eucariotos? São as plantas, os animais, os fungos, os protozoários, tá bom? Que mais que a gente pode ver aqui? Tem uma série de características, depois vocês podem olhar com calma, mas eu estou apontando as principais aqui. Célula procariota é menor, eucariótica maior. É... Tcharam. Organização endomembranar, né? Ou seja, existe organelas membranosas nas procarióticas? Não. Nas eucarióticas, sim. Então, significa que células eucarióticas têm uma organização endomembranar complexa. Tem retículo endoplasmático, tem mitocôndrias, nas plantas tem os cloroplastos. São organelas que têm membranas, elas são envolvidas por membranas. Nas células procarióticas, não, ela tem uma organização simples, né? Ocorre apenas algumas invaginações da membrana plasmática, mas não tem organelas verdadeiras, né, membranosas, tá? Núcleo ausente na procariótica, presente nas eucarióticas. Organização, isso é bem interessante. As células procarióticas, elas são, na maioria das vezes, unicelulares, são seres que têm só é aquela célula, é um ser unicelular. E nas eucarióticas pode ser unicelular ou pluricelular. Então, por exemplo, nossas células são eucarióticas e elas se organizam de forma pluricelular, tá? E tá bom até aqui. Depois vocês olhem mais essa tabela aqui, vocês podem consultar toda vez que vocês precisarem saber a diferença de uma coisa e de outra, vocês podem entrar na internet e pesquisar. Vão ter lá uma série de características. Essas que eu falei são as que eu considero mais importantes vocês saberem, tá? E sempre lembra, na biologia os nomes sempre dão uma dica do que a gente está falando. Então, procarioto, núcleo simples.
Eucarioto, núcleo verdadeiro. Tá. E a célula vegetal, que é o que interessa para a gente, né? Porque nós estamos aqui estudando as plantas, né? O que essa célula tem de diferente? Ela é uma célula eucariótica, então a gente pode distinguir aqui um núcleo, olha que bonitinho aqui o núcleo, né? Tem as organelas, né? Retículo endoplasmático, liso e rugoso, complexo de Golgi, aqui embaixo. Tem mitocôndrias, que é uma organela membranosa, onde acontece a respiração celular. Mas ela tem três coisas que só ela tem. Que são o quê? A parede celular. Então, ela é envolta por uma parede celular de celulose. Vocês lembram a celulose, gente? Celulose é do que é feito o papel, papelão, super importante para a gente. Então, todo esse material vem da parede celular das plantas, tá? Papel, papelão, salsicha, tudo é feito de celulose, tá? Nossa, Vini, mas a salsicha não é de cavalo velho que é feito? Não. Vocês nunca ouviram falar que salsicha é feito de celulose? Tá? Então, isso vem tudo da parede celular. O que mais? Outra característica das células vegetais é a presença dessa membrana específica chamada cloroplasto, tá? Que é aonde acontece a organela onde acontece a fotossíntese. Então, essa organela é muito importante para a gente, né? Se a gente quer estudar como as plantas são, como as plantas funcionam, a gente precisa conhecer essa organela em detalhes, tá? E a terceira coisa é o vacúolo, que é uma organela, a gente pode chamar de organela também, né? Um componente celular, onde são armazenado substâncias. Então, pode ser armazenado amido, proteína, pigmentos e assim por diante, tá? É, por exemplo, quando a gente come uma mandioca, quando a gente come uma batata, o que a gente está comendo? A gente está comendo um amido que está armazenado dentro do vacúolo das células vegetais, tá? Da batata, da mandioca. Tudo bem? Então, vacúolo, cloroplasto, cloroquina? Não, cloroplasto. Célula vegetal são três organelas que fazem parede celular, são três organelas que fazem parte das células vegetais. Tá bom, gente? E aqui a gente está vendo só um esquema, né? Mas vocês podem imaginar que as células vegetais existem diversos tipos de células vegetais. Inúmeros tipos, tá? Com formas diferentes, com funções diferentes, tá? Não é só um tipo celular, são vários tipos. Então, aquele ali é um esquema, mas quando a gente vai ver na prática, existem diversos tipos e na aula que vem a gente vai aprender um pouco desses tipos celulares, dos tecidos que elas formam e assim por diante, tá? Muito bem. Se você não percebeu, nossa aula já começou. Já estamos aqui com 30 minutos de aula, 35 minutos de aula. E agora a gente vai para a segunda parte. Então, se você estava aí dando uma cochilada, né, e não tinha pegado o gancho, essa é a hora de você parar, dar uma respirada, toma uma água, acerta o seu caderninho aí, né? Não sei se vocês estão com caderno, para a gente ir para a segunda parte da nossa primeira aula aqui. Nessa parte, a gente vai aprender quais são os componentes celulares. Então, o que existe dentro da célula, tá? O que está lá, o que compõe uma célula. E olha só, a gente pode olhar esse esquema aqui, que ele vai ensinar para a gente muito bem como é uma célula vegetal. A célula vegetal, ela tem basicamente duas estruturas. A parede celular, a parede celular
e o protoplasto. Parede celular a gente já falou um pouquinho o que é, envolve as células vegetais, né? Celulose. E o protoplasto é tudo aquilo que está lá dentro da parede celular. O que tem lá? Tem uma membrana plasmática que envolve a célula, tem o citoplasma, né? Que é um conteúdo meio gelatinoso, e o núcleo, tá? Então, tem o núcleo, citoplasma e membrana plasmática. E a gente vai ver cada uma dessas estruturas aqui, o que tem lá dentro, como elas são formadas e assim por diante. Vamos lá? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é a membrana plasmática, né? É aquilo que envolve as células em geral, tá? Todas as células têm que ter essa membrana plasmática. E ela tem uma característica, não era isso que eu queria, de ser lipídica. Então, ela é feita de lipídios. Você lembra o que é um lipídio? Lipídio é um tipo de gordura, tá? São os óleos e as gorduras que formam os lipídios, tá? Então, ó, aqui a gente está vendo uma célula, uma membrana plasmática, tá? A gente pode ver esses lipídios, ó. Então, ela é uma bicamada lipídica, porque ela tem lipídios do lado de dentro e lipídios para o lado de fora, formando uma dupla camada, uma bicamada lipídica. Além dos lipídios, o que tem também, né, nas membranas plasmáticas são as glicoproteínas. Glico vem de açúcar, né? Então, glico, açúcar, proteínas. São proteínas associadas a moléculas de açúcar, que para a gente aqui no nosso esquema são essas estruturas aqui, tá vendo? Uma proteína espiralada com cadeiazinhas de açúcar. Aqui uma proteína integral de membrana atravessando a membrana, né? Aqui já é uma proteína periférica, que ela está só na parte de dentro, né? E aqui dá para ver, né, os açúcares, né, ligados a essas proteínas. Isso aqui é super importante, tá, gente, para a comunicação da célula com o meio externo. É por aí, por exemplo, que uma célula pode ser infectada, né? Então, imagina um vírus lá, né? Ele vai infectar a célula. A primeira ligação que ele vai fazer são com esses açúcares aqui da membrana, glicoproteína. Aí a proteína vai colocar ele para dentro, né? Então, essa membrana plasmática, ela tem uma série de funções, né, na célula, para desempenhar na célula. Então, ela tem a, a função de definir os limites da célula, ela tem a função de detectar sinais externos, então, o meio ficou mais salino, o meio ficou com mais água. Então, ela que detecta esses primeiros sinais, né? Ela controla os movimentos para dentro e para fora da célula, é por onde acontecem as infecções. Então, a gente conhecer um pouquinho de como funciona a membrana plasmática, a gente conhece um pouco do metabolismo celular, tá? Muito bem. Então, esse é o primeiro componente do protoplasto. Agora a gente vai olhar o citoplasma, que é onde está a maioria dos componentes celulares. No citoplasma, então, está as organelas celulares, que é aquilo que a gente aprende, né, no colégio, mitocôndria, cloroplasto, retículo, Golgi, e também o vacúolo. E o hialoplasma, que é aquele líquido gelatinoso, né, que um líquido gelatinoso em que essas organelas estão embebidas, né? O citoplasma, ele tem um papel estrutural, ou seja, ele também dá a forma da célula, né? Dependendo do formato do citoplasma, a célula vai ter uma forma também. E além disso, é onde acontece o metabolismo celular, então, respiração, a alimentação celular, a excreção, né, do que sobra vai passar
em parte pelo citoplasma, né? Então, todas as reações metabólicas vão acontecer nesse meio citoplasmático e também é onde acontece o armazenamento. Então, toda comida, né, que não tem origem animal, toda comida de origem vegetal, em geral, a gente está comendo o que está guardado no citoplasma, tá? Tirando as fibras, né? Mas todo o amido, né, que a gente, óleo, tudo vai estar ali guardado no citoplasma. Tá? Se você come um abacate, por exemplo, que é rico em óleo, está no citoplasma, né? Dentro do vacúolo. Se você come uma batata que é rica em carboidrato, tá no vacúolo, tá? A mesma coisa vocês podem pensar para os animais, tá? Toda vez que a gente alimenta um animal, né? Por exemplo, com milho, ele está comendo amido que está no citoplasma. Se a gente alimenta, se a gente alimenta o animal com fibras, né? Tipo com capim, feno, aí ele está se alimentando de fibras. Esses animais têm a condição para digerir a celulose, tá? Já é outro, está comendo parede celular. Mas grande parte dos animais se alimentam dos amidos presentes, dos amidos das gorduras presentes no citoplasma. O que tem aí no citoplasma? Nossa, meu cachorro acordou. Antônio. Que susto. O que tem lá no citoplasma? Primeira coisa que a gente vai ver é o citoesqueleto, tá? Nossa, Vini, mas as células têm esqueleto. Não é esqueleto, tá, gente? De osso, porque o osso é um tecido, né? Mas são fibras que sustentam a célula, né? Que sustentam o citoplasma e é por onde também as organelas vão se movimentar. Então, são basicamente três tipos de fibras: os microfilamentos, os filamentos que são os menores, né? Os microfilamentos, filamentos intermediários e os microtúbulos, tá? Então, é por onde acontece o deslocamento, né? A movimentação das organelas vão ser feitas por essas fibrazinhas aí dentro da célula. E elas também vão dar forma da célula. Além disso, o citoesqueleto sempre vai ser importante, por exemplo, quando uma célula, os excrementos da célula têm uma vesícula que tem que caminhar de dentro da célula para fora, né, até a membrana. Então, essa caminhada aí é feita numa vesícula que caminha no microtúbulo, né? Também é importante para divisão celular, porque vai ter que juntar ali a celulose para formar para dividir a célula em duas. Então, isso tudo vai envolver o citoesqueleto, tá? Então, são componentes de sustentação. Tem uma organela aqui especial formada de microtúbulos que são centríolos, né? A gente vê mais centríolos nas células vegetais, nas células animais, por causa dos espermatozoides, né? Que tem aquele flagelo, os centríolos são importantes. Mas nas células vegetais eles são mais raros, tá? Os centríolos são importantes nas células animais também, na divisão celular, na mitose, né? Quando os cromossomos vão migrar para os polos das células, né? Aqui na célula vegetal a divisão é de uma forma diferente, né? Tem a deposição de lamela média, não tem a formação de centríolos. Mas algumas células vegetais têm flagelos. Como assim? As células não são sempre imóveis, as plantas não são sempre imóveis. Não. Algumas vezes, em algum momento da vida, pode existir células vegetais que têm flagelos, principalmente entre as briófitas, as pteridófitas, e lá, claro, vão ter centríolos também. Tá, uma nova organela aqui, o ribossomo. Gente, o ribossomo ele é uma estrutura formada de RNA, que é um tipo de ácido nucleico, né? Ácido ribonucleico, né? E eles estão envolvidos na síntese de proteína. Eu tenho certeza que vocês em algum momento vão fazer, se já não fizeram, uma disciplina de bioquímica. Vocês têm bioquímica?
ou biologia celular, qualquer coisa assim, vocês vão ver que os ribossomos estão envolvidos na síntese de proteínas, né? São eles que vão fazer a tradução do que está escrito lá no DNA, né? O DNA é transcrito em RNA e é traduzido em proteína. Os ribossomos que fazem essa tradução, tá? Então, uma organela super importante. Elas podem estar livres no citoplasma ou podem estar associadas ao retículo endoplasmático. Falando nele, essa organela, retículo endoplasmático, é um conjunto de membranas, né, que se originam no núcleo e vai para o sentido periférico celular. E tem dois tipos, né? O retículo rugoso, que é o retículo que tem ribossomos associados às suas membranas, e o retículo endoplasmático liso, que não tem que não tem os ribossomos. E o liso, então, por isso que ele chama liso, né? Porque ele não tem os ribossomos associados, tá? Qual que é a diferença de um e de outro? Primeiro, na posição. O retículo rugoso ele está mais próximo ao núcleo, então ele está proximal em relação ao núcleo. O retículo liso ele está distal em relação ao núcleo, está mais distante do núcleo, tá? Muito bem. E o que eles fazem? O retículo rugoso, como ele tem ribossomos, ele está associado à produção e armazenamento de proteínas, tá? O retículo liso, ele não tem ribossomos. Então, ele está associado à produção e armazenamento de lipídios, ou seja, de óleos e de gorduras, tá? Depois do retículo endoplasmático vem o complexo de Golgi. É como se essa proteína que foi formada no retículo rugoso e esses óleos que foram formados no retículo liso passasse por essa região celular, que é o aparelho de Golgi, e ali elas vão sofrer as últimas transformações e vão ser distribuídas pela célula. Então, o aparelho de Golgi, gente, é como se fosse um correio dentro da célula. É ela que vai destinar os produtos, né, do metabolismo, né, daquilo que foi anabolizado pela célula, para as diferentes regiões celulares. Então, uma organela super importante, tá? Então, tá vendo? É um sistema central de distribuição, né? Então, vai fazer armazenamento, transformação, né? As últimas transformações das moléculas, né? E a remessa ao longo da célula. Também expulsa, né? Manda vesículas para fora das células, né? Por exemplo, uma vesícula que sai ali do aparelho de Golgi. Então, uma vesícula é só como se fosse uma gotinha, tá? Envolvida por uma membrana cheia de enzimas ali. Então, uma vesícula específica é o lisossomo, né? Que tem a capacidade tem ali proteínas, enzimas para fazer a digestão celular, né? Então, uma célula, vamos supor que uma célula fagocita uma molécula, né, ou fagocita uma outra célula, aí o aparelho de Golgi vai mandar os lisossomos para lá, através do citoesqueleto, para fazer a digestão dessa célula, né, ou a digestão dessa molécula. Um outro tipo específico de vesícula é o peroxissomo, né, que são vesículas com enzimas, essa enzima peroxidase, né, que ela cataboliza a água oxigenada. A água oxigenada é como se fosse como é que fala? Como se fosse tóxica, tá, para a célula, porque ela tem um potencial redutor muito grande. É por isso que quando a gente jogava futebol na rua e tirava o tampão do dedo, a mãe passava água oxigenada, não é? Aí dá aquela borbulha lá. Aquilo é uma reação, tá? Como se fosse estivesse desintoxicando, né?
E a célula tem, o aparelho de Golgi faz essas vesículas, né, os peroxissomos, para fazer a digestão específica de água oxigenada, que às vezes é produto do metabolismo celular, tá? Então faz parte do metabolismo celular. Então vamos olhar aqui como funciona todo esse sistema de endomembranas, né, no citoplasma. Então aqui eu tenho o núcleo, lá onde está o material, né, o DNA, o material hereditário. Do núcleo tem o retículo endoplasmático rugoso, onde vão ser formadas proteínas, principalmente. Então, essa organela produz e armazena proteínas, tá? Olha aqui, ó, ela soltando uma vesículazinha que vai chegar aonde? No Golgi. No Golgi vai ser transformado e dali vai ser direcionado para outras partes celulares, para fora da célula, para dentro da célula, para fazer digestão, etc. Depois do retículo rugoso, tem o retículo endoplasmático liso, onde vão ser formados os lipídios, as gorduras e os óleos, né? Também o retículo liso envia essas vesículas para o aparelho de Golgi. O Golgi transforma, né, dá os retoques finais para essas moléculas, e essas moléculas podem, então, ir para dentro da célula, para fora da célula, e assim por diante. Então, esse é o sistema de endomembrana. Ele vai do núcleo até a membrana plasmática. E começa com o retículo rugoso, o retículo liso e o aparato de Golgi. Tá? Muito que bem. Outra organela aqui que vocês têm certeza, vocês vão lembrar dessa organela lá do colégio, né, da época de colégio, é a mitocôndria. O que acontece na mitocôndria? Quem lembra? Quem que lembra o que passa na mitocôndria? É onde acontece a respiração celular, né? É onde a célula consome o oxigênio e libera o gás carbônico, né? E consome também açúcares, né, e lipídios. Uma série de metabolismo pode acontecer nessa organela e ela está associada à energia, né? Então, a energia para qualquer atividade que nós fazemos, que um animal faz, vem aí das mitocôndrias, tá? Como elas são? Olha só, ela é uma organela membranosa, então ela tem uma membrana. Ela tem duas membranas, tá? Ela tem uma membrana externa e ela tem uma membrana interna que faz essas invaginações, que a gente chama de cristas, cristas mitocondriais. Ela também tem ribossomos e DNA. DNA, sim, a mitocôndria tem DNA, né? Inclusive acontece síntese proteica dentro das mitocôndrias. Como é uma mitocôndria aqui de verdade, olhando no microscópio, ó, dá para ver, né? A membrana aqui, as cristas, os ribossomos. Toda célula eucariótica tem, tá? Mitocôndria. Tonho, vem cá, vem para a aula. Então, olha só, a mitocôndria é responsável pela respiração celular, né? Onde vai ser quebrados os açúcares e formado o ATP. É envolvido também outros tipos de metabolismo, né, como a biossíntese de aminoácidos específicos, são formados lá dentro da mitocôndria, né, e também elas fazem parte aqui no processo de morte celular, tá, gente? As células morrem também, tá? Se vocês não sabiam, o bebê que vocês eram não é mais, tá, gente? É totalmente outras células que compõem o nosso corpo, tá? Já mudou. 100% das células já mudaram desde então. E agora aqui uma organela muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente está estudando as plantas, né? Então, essa organela é muito importante para a gente. A gente precisa conhecer como ela é e o que ela faz, que são os cloroplastos, né? Onde acontece a fotossíntese.
Assim como a mitocôndria, os cloroplastos também são organelas membranosas, com dupla membrana também. Então, tem o envelope externo, que seria a membrana externa, tem o envelope interno, que seria a membrana interna, tem o espaço entre as membranas, e essa membrana interna, ela também tem invaginações, só que ela não chama crista, ela vai ser chamada de lamelas. Vai formar essas lamelas, né? E essas lamelas eventualmente formam os tilacoides, tá? Que são como se fossem caixinhas de pizza empilhadas umas nas outras, assim, sabe? E um conjunto de tilacoides é chamado de grânum, né? Que são esses tilacoides empilhados. A gente chama de grânum. E essa estrutura aqui dos tilacoides são super importantes porque é onde acontece uma parte da fotossíntese, né? Onde acontece uma parte da fotossíntese. Tudo isso aqui está embebido num líquido que a gente chama de estroma, que é onde vai acontecer a segunda parte da fotossíntese. Então, é muito importante que a gente conheça a estrutura dos cloroplastos para a gente, quando a gente for estudar a fotossíntese, a gente saber do que a gente está falando, aonde está ocorrendo cada reação e assim por diante, tá? Então, olha um cloroplasto aqui, né? As membranas aqui, dá para ver os tilacoides, tá vendo? Os tilacoides empilhados, é muito bonitinho, né, gente? Tilacoides empilhados, lamelas, etc. Tá? Isso aqui é um vacúolo, tá? Um vacúolo dentro do cloroplasto, tá? Pode ter. E aqui a gente vai ver o vacúolo, né? Tá vendo? Uma célula vegetal, seus cloroplastos bonitinhos, 6 cloroplastos e o vacúolo, um grande vacúolo aqui preenchido, não sei com que ele estava preenchido, pode ser com amido, pode ser com ar, pode ser com água, pode ser com proteína, pode ser com pigmentos. E conforme a célula vai ficando mais e mais velha, maior vai ficando esse vacúolo, tá? A célula vegetal, né? Mas ele vai, às vezes ele ocupa 80, 90% do volume celular. Na aula prática a gente vai ver bem assim o vacúolo de uma célula vegetal, tá? Então, o vacúolo também tem uma membrana que a gente chama de tonoplasto, que é o que envolve o vacúolo, e ele vai acumular essas substâncias, como a água, açúcares, né, amido, proteína, pigmentos, cristais, às vezes, tá? Que vão servir de defesa. Tudo isso a gente chama de substâncias ergásticas. Então, os vacúolos, eles armazenam as substâncias ergásticas, tá? E por armazenar essas substâncias, eles têm uma importância muito grande na regulação osmótica das células. Por quê? Se a célula está precisando ganhar água, ela vai soltar, né? O vacúolo vai liberar essas substâncias do citoplasma e aí, por osmose, a água vai entrar. Se ela precisa perder água, ela vai captar essas substâncias, o citoplasma vai ficar mais aquoso e vai perder água para o meio. Então, isso é super importante para a regulação osmótica celular, né? Logo, para o metabolismo, né? Para manutenção da turgescência da célula vegetal e assim por diante. Então, uma organela muito importante também para os vegetais, tá? Que os vegetais têm os vacúolos sempre bastante desenvolvidos. Pronto. Agora vamos olhar então o núcleo, né? Passamos pela membrana plasmática, pelo citoplasma e pelo núcleo. Tá. O núcleo, gente, ele é formado, é onde está a informação. Tudo que a célula precisa fazer na vida dela está escrito lá no núcleo, tá? É onde está essa informação. Essa informação é hereditária, então ela passa de uma célula para outra, sempre, tá? E tá lá, tá tudo escrito lá.
Então, até na gente, nos animais, né? Tudo que as características que um animal vai ter, se ele produz muito leite, se ele produz uma carne boa, boa parte dessa característica está escrita aí no DNA. É lógico que tem uma influência do ambiente. Então, se o animal é um animal de leite, ele tem toda a genética, né, todo o DNA relacionado à produção de leite, né? Bom, o DNA bom para a produção de leite, mas se você não der a alimentação correta, ele não vai produzir um leite bom, tá? Então, tudo isso está escrito lá no núcleo. Ele é formado de envelope nuclear, ou carioteca também, tem pessoas que chamam de carioteca, a cromatina, que é o DNA, basicamente, e o nucleolo, que é uma região lá dentro do núcleo, tá? Uma região mais esponjosa. O envelope nuclear, ele tem duas membranas, né? Uma membrana externa e uma membrana interna, né? Na célula eucariótica. Lembra que na célula procariótica não tem essa carioteca, né? Por isso que é chamada de procarioto, né? Tem um núcleo simples, protonúcleo. Aqui a gente está falando de células que têm núcleo verdadeiro, né? Eucarioto. Tá? Então, a carioteca é formada de duas membranas também. Olha só, a lamela interna e a lamela externa. E também tem esse espaço perinuclear. Essa membrana aí, né, o envelope nuclear, ele delimita o citoplasma do que está para dentro do núcleo, né? O que está para dentro do núcleo é a cromatina, que é o DNA. Então, essa molécula, né, que é o ácido desoxirribonucleico, é onde está escrito, é onde está a informação, né, genética que vai ser traduzida em proteína, em enzimas, que vai fazer todo o metabolismo celular e, consequentemente, todo o metabolismo do nosso corpo, do corpo dos animais, do corpo das plantas e assim por diante, tá? Quando essa cromatina está bem condensada, ela vai formar os cromossomos, que é uma palavra que a gente guarda mais, né? O DNA está nos cromossomos. Então, ela tem dois nomes, né? Quando está bem condensado, cromossomos. Quando está descondensado, cromatina. E, claro, o DNA é importante para armazenamento da informação genética e essa informação vai ser traduzida, né? Transcrita e traduzida em proteínas, né? Lá no citoplasma. E o nucleolo nada mais é de que um lugar dentro do núcleo que ele não tem membranas, mas ele tem um adensamento da cromatina. Então tem muito DNA nessa região, ele fica meio esponjoso, sabe? Forma um corpúsculo esponjoso dentro do núcleo, tá? Então ali tem uma intensa produção de proteínas. É um lugar que tem ribossomo lá dentro, tá? Então tem intensa produção de proteínas no núcleo. Tá bom, pessoal? Vamos ver agora a parede celular, que é um componente específico das células vegetais, super importante para a alimentação também dos animais, né? Com as plantas forrageiras. Então aqui está a parede celular, né? Envolvendo a célula vegetal, né? Parede celular de celulose. E quais são os componentes dessa parede celular? Veja só, aqui está a célula, né? Vegetal. Aí, junto com a célula, tem a parede secundária, que é essa mais verde aqui, mais grossa. Mais externamente, a parede primária. Uai, Vini, mas a primeira parede é chamada de secundária e a segunda é chamada de primária? Sim, por quê? Porque a primeira parede a ser depositada foi a que está mais externa. Então, a parede secundária foi depositada secundariamente, né? E entre as paredes celulares está a lamela média, que é o espaço entre células. Tá? Qual a importância da parede celular para as plantas? Né? Ela que faz a restrição da dimensão da célula. Então, a célula não pode ser maior do que está delimitado pela parede celular.
É o espaço entre células. Ele fala igualzinho você. E o Didi... Alô? A parede celular também confere proteção aos componentes do protoplasto. Então, ela protege o que está dentro da célula. Ela é semi-rígida, porém permeável. Então, ela permite trocas, né? Ela permite que a célula troque com o meio externo. E ela também vai garantir resistência. Então, algumas plantas, né, as plantas herbáceas, se você pega um pé de feijão ou uma grama, né, um vasto, ela só fica em pé por causa das paredes celulares. Não tem nenhum outro tecido ali é, mais específico que garanta a sustentação dessa planta, tá? Tudo é por causa da parede celular. Tá, vamos olhar o que compõe, né? Os tipos de compõem a parede celular, essa região da parede celular. Um de cada um. Parede celular primária é aquela primeira a ser depositada. Ela é formada de dois componentes: pectina, que é um açúcar, e hemicelulose, que é um tipo de celulose. E hemicelulose. Então, ela sempre vai ser a camada mais externa depositada, e essa camada é depositada durante o desenvolvimento celular, nos primeiros estágios de vida de uma célula, né? E ela também ocorre em células mais maduras. A parede celular secundária, essa sim é formada de celulose apenas, tá? Então ela é mais rígida, né? E ela é secretada depois que a parede primária foi secretada. E ela é mais rígida, falei isso, né? Mais rígida. Gente, alguns animais se alimentam só de celulose, tá? Vocês sabem disso melhor do que eu, né? Alguns animais, eles inclusive fazem uma interação com protozoários que são capazes de digerir a celulose. Celulose é feito de açúcares, né, em cadeia, e a gente não consegue digerir celulose. Olha que interessante, apesar de a gente comer bastante, né, a gente não consegue digerir celulose. Mas alguns protozoários conseguem separar essas moléculas e aí então esses animais se alimentam dessas moléculas, né? Aqui, lamela média, que também é feita de pectina e carboidratos. É o espaço entre as células, né? Entre as paredes celulares de células diferentes. Então, olhando aqui, ó, cadê o ponteirinho? Aqui estão a lamela média, ó. Aqui eu tenho uma célula, aqui eu tenho uma célula, outra célula, outra célula. 4 células. E aqui estão a lamela média, né? Esse espaço entre células. E nós também temos os plasmodesmos, que é uma estrutura bem interessante da parede, que são esses canalículos, esses canaizinhos aqui, ligando uma célula e outra. Então, é como canais de citoplasma, tá? Que perfuram a parede celular e comunicam a célula. Então, as células vegetais, elas são todas conectadas umas às outras, tá? Então, elas podem trocar substâncias umas entre as outras, né? Células que participam do mesmo tecido pode trocar substâncias através desses canaizinhos que são os plasmodesmos. Tudo bem? Gente, o que vocês acham da gente fazer um pequeno intervalo? Vocês acham que valeria a pena? De quantos minutos? Agora 2h15, de 10 minutos. Pode ser? Ah, Então a gente tomar uma vale. água, eu vou ficar aqui, se vocês quiserem conversar, tirar dúvida. Pode ser, Não, João? aquele Vamos. áudio que saiu, né? Era eu falando, meu amigo chama Vinícius. Gente, mas ele fala igualzinho você, é idêntico. Sério? Se ele mandar um áudio, eu te mostro. Eu falei, meu Ah, Deus, eu falei, tem que manda. falar com o Vinícius.
Que massa. Manda pra mim. Ô, Ézio, cadê meu queijo? Ézio, Mariana, cadê meus fornecedores de queijo? Vocês estão entregando na pandemia? Como é que tá? Da Serra do Salitre, né? É isso, Ézio? É da Serra do Salitre, né? Indo pra Diamantina? Isso. É o tanto que eu falo pra você trazer queijo pra mim, você trouxe só uma vez, hein? Queijo caro. Queijo caro, moço. Quanto tá o queijo? Você tá em casa? Você tá lá no Cerro? É Cerro que você mora? Deixou no vácuo. Tonho, vem aqui conhecer as pessoas. Vem, vem, Antônio. Vem aqui. Olha lá. Ó o Tonhão. Uia. Ó o Carlos Eduardo querendo ganhar o queijo dele. Esse é o Antônio. Tá assistindo aula hoje, né, Tonhão? Ele tá assistindo aula porque tem um pessoal fazendo uma pequena obra aqui na casa. Aí ele tem que ficar preso, porque ele é nervosão. Nervosão. Vou mostrar aqui outras. Pera aí que eu vou mostrar outras fofuras. Outras fofuras. Que tanto de gato! Eu tenho uma, custo da conta. Olha o tanto de gato. 3 gatinhas, uma de cada cor. E é tudo fêmea? Tudo fêmea. Tudo Nossa, eu fêmea. tenho uma. Eu custo da conta dela. Ixi, aqui a gente tem 6. O que é isso, gente? Tô 6 bem. gatos e 4 cachorros. E é nossa vida. Eu moro numa casa grande, né? Porque é nu. Ora. É, porque não dá, apartamento não dá, né? Uh-uh. A gente tem quintal. Quintal bom. É, mas essas pequenininhas estão só ficando dentro de casa também, porque elas estão sem vacina. Elas tomaram a vacina essa semana e aí a gente tem que esperar a vacina para poder soltar. Aí essa fica solta no terreiro também. Fica. Não, então, agora só dentro de casa. Porque tem uma virose felina, que é a FIV, acho. Que é tipo a AIDS felina, né? É um adenovírus. Enfim, como se fosse Ah, uma não sabia AIDS. E disso aí não. precisa tomar vacina e precisa 21 dias. Toma a primeira dose, 21 dias a segunda dose e 21 dias para sair. Entendi. Mas aí normalmente elas ficam no terreiro, elas não fogem, não? Não, então, os gatos maiores já saem, né? Eles não fogem, eles ficam aqui em torno da casa. É, assim, quando a gente mudou, eles queriam sair. Mas aí a gente acostumou, fez uma ambientação dentro de casa. Depois Ah, tá. que a gente soltou, o que eles mais querem é ficar deitado na cama dormindo. Ai, parece a minha. Hoje de manhã eu tava em cima do guarda-roupa. Eu falei, como que você chegou aí, minha filha?
Nó, gato é bom demais, hein? Só quer comer e dormir, ficar junto, bonitinho. Ó, os meninos disputando no queijo. Pô, o queijo do Cruzeiro é bom também, hein? Eu sei que vende o queijo na feira lá da Monsenhor Eduardo, em Carlos Eduardo. É parente seu? Tem um casal lá que vende queijo e doce, queijo bom. Quer um gato, Ezio? Traz uns 3 queijos que eu arrumo um gato pra você. Não é não? Você sabe de quem eu tô falando, né? Lá é o queijo do Cruzeiro Fortaleza, aqui em Uberlândia é esse casal aí, é um monopólio do queijo do Cruzeiro. Cruzeiro dos Peixotos. Cruzeiro da Fortaleza, Cruzeiro dos Peixotos. Cruzeiro da Fortaleza. E a Mariana lá de Araguari, o queijo trança. Queijo de trança, que é o bom. Araguari tem a sorveteria lá, Clerrot, que é bom também. Tem uma coxinha lá que parece que até presidente que vai comer a coxinha de Araguari, só. Ah, esse queijo é bom, Ezio, mas assim, ele não chega, né? É igual cabeça de bacalhau, você sabe que existe, mas nunca ninguém viu. Ah, você não pede. Aff, a disputa dos queijos. Coxinha eu comia um tempo atrás, agora tá vendendo ali perto da UFO. Não sei se vocês lembram, Universidade Federal de Uberlândia, Campus Umuarama, vende essa coxinha de Araguari lá perto. Falar da aula, vocês não têm dúvida não, né? Só de queijo. Vamos voltar então? Vamos voltando. Professor, desculpa incomodar, mas eu Ah, tenho uma claro dúvida. que não. Claro É, que não. você pode explicar novamente o protoplasto, por favor? Protoplasto é, deixa eu achar aqui. A gente pode falar que o protoplasto é a parte, é, é toda a parte celular. Tá vendo aí a tela? Não, né? Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Aqui. É toda a parte celular que não a parede na célula vegetal, tá? Então, o que forma o protoplasto? É a membrana plasmática, o citoplasma, que é o hialoplasma mais as organelas e o núcleo. Então, ele é toda a célula vegetal menos a parede celular. Beleza, Victor? É nóis. Cadê? Vamos lá? Tá, paramos aqui. Então, agora, na última parte aqui da nossa aula, a gente vai ver, nós vamos ver os meristemas vegetais, que são tecidos. Então, agora a gente já está falando de um conjunto de células, né, que são responsáveis pelo crescimento da planta. Então, as plantas crescem, né? Você coloca lá uma sementinha, ela vai crescer para cima, para baixo. Algumas plantas crescem para os lados, né? E esse crescimento ele se dá por causa desse tecido aqui, chamado de meristema. Então, o que são os meristemas? Para você anotar aí no seu caderninho. Vocês estão com o caderninho aí? Então, até dar uma sublinhada aqui, ó. Meristemas são populações de células pequenas, isodiamétricas, com características
embrionárias. Lembra lá nos animais que tem as células tronco, que tem características embrionárias? Ou seja, é uma célula que pode se transformar em qualquer tipo celular. Aqui são as células meristemáticas nas plantas. Nossa, é a mesma? Não é a mesma célula, gente, porque planta é planta, bicho é bicho, são coisas bem diferentes, tá? Mas são células, vamos dizer, que têm a mesma função, né, de dar origem a diferentes células do vegetal. Como funciona? Aqui a gente tem uma célula meristemática, né, primordial, aquela célula que está naquele tecido primordial. Ela vai se dividir em duas células filhas e cada uma dessas se dividem. Quando dá essa segunda divisão, uma parte dessa segunda divisão vai dar origem a células comprometidas. O que é uma célula comprometida? Aquela que ela não tem como voltar a ser meristemática, tá? Então, uma célula comprometida. Uma parte, um quarto aqui mais ou menos, vai continuar sendo meristemática, tá? Mas uma parte se compromete já e não tem como voltar a ser meristemática e ela vai passar, vai se desenvolver, se diferenciar numa célula específica do vegetal. Que célula específica isso pode ser? Pode ser uma célula da epiderme da planta, pode ser uma célula do estômato, pode ser uma célula que conduz, né, que faz parte do floema, pode ser uma célula que faz parte do xilema, pode ser uma célula que faz parte do parênquima, que é um tecido de preenchimento, e assim por diante. Então, todas as células do vegetal... Professor, Opa! desculpa, é porque minha internet falhou um pouquinho. Você pode repetir no comecinho dos meristemas? Opa! Os meristemas, Maria Emília, está aqui, ó. Vamos lá para a nossa apresentação. Eles são um conjunto de células que têm características embrionárias. Então, são células pequenas, né? Elas são isodiamétricas, são bem globosas e elas podem se transformar em outras células, tá? Então, todas as células do meristema, todas as células do corpo do vegetal, independente de onde esteja, está na folha, na raiz, no caule, veio de um meristema, tá? Todas as células veio de um meristema no corpo dos vegetais. Quais são os meristemas primários? Esses são os meristemas mais importantes para a gente aprender. Por quê? Porque eles são importantes para a planta crescer para baixo e para cima, tá? Então, meristema apical do caule, a planta vai crescer para cima, e meristema apical da raiz, a planta vai crescer para baixo. Né? Vamos ver como ele se compõe. Então, imaginem vocês aí uma plantinha, pega aí um vaso, pega um vaso da sua mãe e tira do vaso assim, ó, estraga a planta. Só para vocês verem como é que é. Ela tem aqui no topo da plantinha o meristema apical do caule, que a gente também chama de gema, né? Então tem umas folhinhas aqui protegendo essa geminha. Se a gente cortar e olhar no microscópio, vai ter mais ou menos esse formato. A gema aqui e essas folhinhas aqui protegendo, né? Que a gente chama de primórdio foliar. Tudo bem? E na raiz também. Se a gente olhar aqui na ponta da raiz, a gente vai ver lá o meristema apical da raiz. Então, na raiz a planta cresce para baixo, no caule, no meristema apical do caule, a planta cresce para cima. Vamos falar do meristema apical do caule. Então, uma estrutura que vai gerar o caule, as folhas e outras gemas, né? E ele é formado por diferentes zonas. E é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Como é um corte anatômico, então aqui a gente está olhando por dentro da planta, tá? Lá na gema apical. Então, fez um corte, tem uma folha aqui, ó. Ó como é uma folha por dentro. Tem o caule aqui, uma folha aqui. E aqui a gente tem o meristema apical do caule, tá? Vamos olhar mais de perto ainda. Olha aqui, parece um
capetinha, um morceguinho, o que mais? Um bonequinho com os braços levantados, comemorando o gol de São Paulo. Hã? Olha só. Então, o que a gente consegue ver aqui, ó? Essas células globosas, nessa região aqui, ó. Essas células globosas. É aqui que a planta cresce, gente. É aqui que tem um monte de mitose, né? E essas células, aos poucos, elas vão se diferenciando. Se vai ser célula da epiderme, se vai ser célula de preenchimento, né? Se vai formar tecido vascular, tá? Então, é nessa região. Olha aqui, aqui é só metade, tá? Então, é como se a gente estivesse olhando só metade, assim, ó, dessa estrutura. Então, olha lá. Aqui tem essas células globosas, né, que dá origem a todos os outros tecidos. Essas células globosas a gente chama de promeristema. Tá? Daqui sai todos os outros tecidos. A primeira formação, a partir do promeristema, o primeiro desenvolvimento é o desenvolvimento dos meristemas primários. Quem são? Mais externamente, a protoderme. Mais internamente, o procâmbio. E entre eles, o meristema fundamental. Esses três tecidos formados aqui no meristema apical do caule são super importantes, porque deles vai ser formado da protoderme a epiderme, que é o tecido de revestimento, do meristema fundamental, o parênquima, colênquima e esclerênquima, que são tecidos de preenchimento, e o procâmbio vai dar origem ao xilema e floema, que são tecidos de transporte dentro das plantas. E aqui a gente tem todos, né, a estrutura básica de uma planta, né? O revestimento, preenchimento e transporte. Muito legal, né? A gente vai, na próxima aula, olhar com mais detalhes, né, esses tecidos vegetais, como eles se organizam aí no corpo da planta. Vamos olhar para a raiz. A raiz tem que ter as mesmas estruturas, basicamente, né? Então, a gente está olhando agora para essa parte aqui. Tá? A parte geralmente fica enterrada. Olha que legal que é uma raiz aqui, olhando no microscópio, microscópio eletrônico, né? E aqui um corte. A gente está vendo a pontinha da raiz, de uma raiz. E lá estão aquelas células globosas que dão origem a todos os outros tipos celulares, né? Então, vamos olhar, começando mais de fora. Na raiz, lembra lá que no meristema apical a gente tem os primórdios foliares que protegem a gema? Aqui na raiz a gente também tem um tecido que protege a ponta da raiz, que é a coifa, tá? Que é esse tecido aqui, ó. Ele forma uma capinha aqui mesmo, ó, na ponta da raiz. Essa é a coifa. Ela vai descamando, sabe? Conforme a raiz vai penetrando no solo, essa coifa ela vai descamando. Então ela também tem essa função de abrir o caminho para a raiz passar, sabe? E de proteger o promeristema, que é aquele tecido que a partir dele vai ser formado os meristemas primários. Quem são os meristemas primários? Mais externamente, protoderme, mais internamente, procâmbio, e entre eles, preenchendo o meristema fundamental, né? Protoderme vai dar origem à epiderme, sistema de revestimento da planta. Meristema fundamental vai dar origem a parênquima, colênquima e esclerênquima, que é tecido de preenchimento. E procâmbio vai dar origem a xilema e floema, que são tecidos vasculares, né? Tecidos de transporte de substância dentro das plantas. Então veja, gente, uma planta cresce, ela não é só que a planta está esticando para baixo e para cima, não, ela está produzindo células, né? Está produzindo tecido, né? Produzindo revestimento, preenchendo os espaços, fazendo tubinhos de transporte, né? Xilema e floema, que a gente vai estudar. É por isso que uma planta cresce. E ela faz isso tanto para cima quanto para baixo, ao mesmo tempo, tá?
tirando esses dois, que são os meristemas primários, né? Então, que faz a planta crescer no sentido longitudinal, a gente tem os meristemas secundários, que são meristemas que vêm depois, né? Depois dos primários, no desenvolvimento da planta. Então, tem o meristema axilar, que são aquelas geminhas entre a folha e o caule, que às vezes pode gerar um novo galho, uma nova folha, uma flor, né? Também, então, é um conjunto de células indiferenciadas que dá origem a células diferenciadas. Temos meristemas das raízes laterais, que vai dar origem a novas raízes, né? Então, isso aqui a gente chama de raízes secundárias. Ele se forma a partir de um tecido que chama periciclo. A gente vai ver em mais detalhes na aula de raiz, como isso se forma, né? Com uma raiz primária, que a gente está vendo em corte aqui, tá? Corte transversal da raiz. Começa a surgir aqui uma protuberância aqui, que dá origem a uma segunda raiz, né? Sai uma raiz de uma raiz. Coisa meio alien, né? Que faz isso. O câmbio vascular, que é um tipo de meristema secundário também, que está aqui, ó, um cilindro de células, né, meristemáticas, né, células embrionárias, que para dentro vai formar xilema secundário e para fora vai formar floema secundário, que são tecidos de condução. Tá? Tem também o felogênio, aqui, ó, câmbio, né, esse conjunto de células, aqui é um corte transversal, conjunto de células, para dentro vai formar floema, para fora, para dentro vai formar xilema, para fora vai formar floema, tá? Tem um meristema secundário que é o felogênio, que é um cilindro celular, células meristemáticas mais externo, aqui, que vai dar origem para fora no suber, que é a casca de uma árvore, e para dentro vai dar origem ao felogênio, que é a feloderme, que é um conjunto de raízes também, tá? Então, olha aqui um corte transversal de uma casca, né, de árvore. A gente tem o felogênio, esse conjunto de células meristemáticas passando aqui. Para fora, a casca, né, que a gente chama de suber, cortiça, né? E para dentro, a feloderme. Aqui uma feloderme multisseriada, né? Várias camadas. Mas pode ser uma camada só também. Qual a diferença, né, desses meristemas apicais? Os meristemas e dos outros. O meristema apical, ele está no embrião já. Lá na semente, lá no primeiro, no bebezinho da planta, já tem esses meristemas apicais instalados já, tá? Ele está no caule e na raiz, ele que gera os tecidos primários, e ele faz a planta crescer em comprimento. Os meristemas laterais, né, que já são mais secundários, eles estão já em tecidos formados, já, né? E ele ocorre só em algumas plantas, não são em todas. Então, uma planta herbácea, ela não tem meristemas secundários, né? Ela não cresce lateralmente, ela cresce só, ela não cresce em espessura, ela cresce só em longitude, tá? Aqui, responsável pelo crescimento em espessura. Tudo bem, gente? Eu acho que é isso. Então, era isso a nossa aula. Olha só. Hoje, nós aprendemos, na aula de hoje, nós aprendemos sobre a célula vegetal. Então, a gente viu que a célula vegetal, ela é uma célula eucariótica, composta de todas as organelas, mas o que diferencia ela é a presença de parede celular, vacúolo, e o cloroplasto, que é a organela onde ocorre a fotossíntese. A gente viu todas essas organelas, a estrutura e a função dessas organelas, e no final a gente viu os meristemas, né, que são as primeiras células que são responsáveis pelo crescimento do vegetal. Os meristemas primários, crescimento longitudinal, e os meristemas secundários, crescimento em espessura. Tá bom?
Cadê? Deixa eu parar. Uai, gente. Eu não estava compartilhando, não? Alô? Eu estava compartilhando a aula? Tava, né? Tava, professor. Até a parte de meristemas laterais. Tá bom. Então é isso, gente. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Esse é o momento da gente conversar. Se ninguém tem dúvida, eu já posso deixar para vocês, então. Eu vou mandar aqui no. Vou disponibilizar os slides, vou disponibilizar o vídeo dessa aula lá no meu canal. Então, eu fiz um canal no YouTube para ir colocando as aulas, tá? O vídeo dessa aula teórica vai ficar disponível assim que ele terminar de renderizar aqui, né? E vai também estar lá os vídeos das aulas práticas, que é onde a gente vai trabalhar agora, tá? Então, essa aula prática é uma aula assíncrona, ou seja, não vou estar ao vivo com vocês. Vocês vão ver um vídeo, eu falando lá no vídeo, tá? Como se fosse no Globo Repórter de hoje. Um vídeo produzido. Vocês vão ver uma super produção de uma produtora aí, vocês vão ver, a Terrac, né? Ô, arruma um queijo para mim então, sou. E lá, o nome eu vou passar para vocês, tá? Vou passar para vocês o link para vocês se inscreverem no meu canal. Deixa o like, mas lá vai ter a playlist de morfofisiologia vegetal. Só tem um vídeo, que é o vídeo de hoje, mas eu vou colocando sempre lá, tá? E aí, como que vai ser? Vamos combinar. Vocês vão assistir a aula, eu vou falar para vocês, olha, agora eu vou, lá no vídeo eu vou falar, me manda os desenhos, que eu vou pedir para vocês fazerem desenhos. E me manda então a foto desses desenhos para o meu e-mail, tá? Vocês vão mandar para o meu e-mail. Vou digitar mais uma vez aqui o meu e-mail. Eu coloquei lá na descrição do grupo também. Ah, perfeito. Perfeito. Quem que falou? Obrigado, você que falou, que foi? Giovana. Giovana. Obrigado. Obrigado, Giovana. Colorido, você pode fazer preto e branco, você pode fazer colorido. O mais importante é que você deixe indicado as estruturas, mas a gente vai fazendo junto, tá? Vocês separem aí uma folha de sulfite, canetinhas coloridas, porque a vida é mais interessante quando a gente coloca um pouco de cor, tá? Então, separem aí, e aí vocês tiram foto, tira foto com seu celular, manda para o meu e-mail, tá? E lá no meu e-mail eu consigo organizar, fazer a pastinha de quando foi, né? Cada aula. Aí, no seu e-mail, tá? Na mensagem, no assunto do seu e-mail, você coloca assim, ó, morfofísio, aula P1, tá? E coloca o seu nome inteiro. Então, Mariana Peixoto. Então, vocês fazem assim, ó, morfofísio, aula P1, Mariana Peixoto, para eu poder identificar cada um dos estudantes que fizeram, tá? Tudo bem, gente? Combinado? Então, a gente se vê presencialmente não. Presencialmente a gente não vai se ver, tá, gente? Só se vocês vierem aqui me trazer um queijo na porta de casa. Aí eu ponho uma máscara, recebo vocês, tá? Se não, a gente vai, né, não podendo se ver presencialmente, a gente se vê aqui por esse canal aqui na terça-feira que vem com a aula de tecidos,
vegetais, tá? E agora, no período agora, está reservado para vocês fazerem a aula prática. Então, que vai ser essa aula assíncrona, tá? Vou passar o link para vocês agora mesmo, tanto aqui no Teams, quanto lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E qualquer coisa vocês falem comigo também, tá? Que eu vou estar por aqui. Tanto no Teams quanto no WhatsApp. Beleza, pessoal? Prazerzão, satisfação ver vocês de novo, que fazia tempo aí que algumas pessoas não via. Feliz das nossas aulas estarem começando novamente. A gente vai se adaptar e logo essa situação vai passar e a gente vai se encontrar lá no CC, né? Tá bom? Um abração, viu? Tchau para vocês.